E aí, galera do primeiro ano, tudo bem? Então, a gente vai voltar ao a iniciar a nossa quinta aula online, né, por mídia visual. Então, a gente vai partir da sequência das substâncias orgânicas que eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior. Comentei com vocês a respeito da água, comentei com vocês a respeito dos sais minerais e das vitaminas, certo? Então, um outro grupo de substâncias que a gente precisa definir para fechar essa parte da primeira unidade o restante dos compostos orgânicos, né? Então, a gente vai comentar sobre carboidratos, sobre lipídios, sobre proteínas, certo? Então, grande parte da informação para essa primeira unidade, para essa primeira avaliação, eu já estou quase lá para finalizar. Então, a gente vai tentar falar o máximo possível, contanto que o vídeo não fique muito longo, né? A gente, às vezes, começa a falar e aumenta demais, se prolonga um pouco a mais em alguns pontos, e o tempo acaba ficando curto, né? Para a gente colocar tantas informações. Tendo em vista que, numa aula presencial, eu creio que o procedimento seria um pouco mais lento ainda do que o que a gente está fazendo através dos vídeos, certo? Então, dentro das substâncias orgânicas, a gente analisou as vitaminas, que vitaminas elas não têm por função ser uma fonte de energia, certo? Então, ela não é uma fonte energética, ela participa dos processos de produção de energia, porque às vezes a pessoa confunde muito, né? Estou precisando de energia, vou tomar vitamina. Aí a vitamina que a pessoa pensa que está tomando, pensa que é ela que está lhe dando a energia, ou seja, ela é a fonte de energia. Então, se você não tiver uma boa dieta com um índice legal de carboidrato, para que lhe forneça, que lhe dê a fonte de produção de energia, então as vitaminas elas não vão ter eficiência. Elas são cofatores coadjuvantes no processo celular, no processo enzimático, e dentro desses processos enzimáticos vocês encontram o mecanismo da respiração celular, que aí vai ser um assunto lá na frente que a gente vai trabalhar o metabolismo celular. Então, desse conjunto de informações que a gente tem, os carboidratos, eles, juntamente com os lipídios e as proteínas, eles são as substâncias que fornecem energia. Então, delas, qual é a principal? A principal delas é o carboidrato. Não quer dizer que eles sejam mais energéticos, tá? O mais energéticos são os lipídios. Por exemplo, se você pegar um grama de cada substância, lipídio, carboidrato e proteína, de 1 grama de cada um deles, eles vão fornecer uma certa quantidade de energia. Essa energia é medida em calorias, tá? Tem um quilojoule, tem calorias. No caso, a gente fala de quilocalorias, tá? Que equivale a 1000 calorias da substância. Então, se você pegar 1 grama de carboidrato, ele oferece para você 4 quilocalorias. Se você pegar 1 grama de proteína, ele lhe oferece 4 quilocalorias. E se você pegar 1 grama de lipídio, ele oferece 9 quilocalorias. É o dobro da quantidade de energia. Certo? Então, por isso que quando você pega lá o valor energético do leite comum, ele vai dar um valor absurdo. E quando pega o mesmo litro de leite, mais de um leite desnatado, tá? Tirou a nata, tirou a gordura, então a quantidade de energia armazenada naquela substância, ela cai à sua metade, tá? Um pouco mais da metade. Então, o valor energético maior é do lipídio, mas não quer dizer necessariamente que ele tenha o maior fornecimento, ou ele dê o maior fornecimento de energia para o corpo. Ele, na verdade, é uma reserva de energia, como a gente vai analisar mais na frente. Então, dentro do grupo de substâncias orgânicas, a gente relata cada um deles. Tá? Então, vamos comentar aqui a respeito dos carboidratos. Bom, então, que é, gente, o capítulo 4 de vocês, no livro de vocês vai estar lá como capítulo 4, juntamente com os lipídios. Então, carboidrato e lipídio é um capítulo só do livro de vocês. Então, a gente, se não me engano, foram 3 capítulos e meio, tá? Porque eu já falei proteínas e proteínas está junto com, no capítulo de vitaminas, está no capítulo junto com proteínas, certo? O livro da turma de vocês.
Bom, então, desses carboidratos, até o nomezinho dele já é um nomezinho bonitinho, tá? Lembra uma palavrazinha aqui, ó, carbono e hidrato, de água, certo? Hidratado. Então, é uma fusão de duas palavras para definir o nome carboidrato, mas ele nem sempre foi chamado assim, certo? Esse grupo de substâncias eram chamados de glucídios e a gente pode também chamar de glicídios, que, como representantes dessa substância, a gente tem os açúcares. Então, o açúcar é um exemplo de carboidrato, mas nem todo carboidrato vai ser considerado açúcar, porque para ser açúcar tem que ter uma característica típica, né? Uma característica física, química, que é o sabor adocicado. Tem que ser doce. Tá? Então, existem alguns carboidratos que têm um sabor adocicado, existem carboidratos que não têm esse sabor adocicado, como, por exemplo, a celulose e o amido. Então, eles não são considerados açúcares, mas são carboidratos. A sacarose, a glicose, todos eles têm um sabor adocicado, eles são considerados açúcares. Tá? Então, os termos que a gente usa, carboidratos, glicídios, glucídios. Açúcar somente para um grupo específico de carboidrato. Agora, em termos de importância, né? A gente sabe que são substâncias que estão presentes no corpo da gente, que a gente precisa. Para que a gente precisa? Eu já comentei no início. A principal função que ele tem é a função de fornecimento de energia. Então, a gente chama de fonte primária. Bom, então por que vai ser considerado fonte primária? Porque dentre todas as outras substâncias que carregam energia, exceto vitamina, porque a vitamina é um composto orgânico que não fornece energia, os ácidos nucleicos eles não têm essa função porque eles vão estar lá no núcleo, tendo um papel importante para o controle celular. As proteínas, elas têm diversas funções. Então, a função energética vai ser alguns tipos de proteínas, ou um certo tipo de proteína que tem a função de reserva de energia, e que você pode pegar os seus aminoácidos, tá? E degradar os aminoácidos, e aí, pegar no meio da sequência da produção energética, e liberar um certo valor energético para a célula. O lipídio, ele também oferece energia, mas ele é uma reserva, ele é secundário. A principal fonte de energia é a fonte carboidrato. Então, se você tiver 200 gramas de lipídio, 5 gramas de carboidrato e 50 gramas de proteína, você vai usar os 5 gramas de carboidrato. Tá? O que você vai usar primeiro é aquela fonte primária. Tá? Por mais que você tenha um dos outros, você só vai usar depois. Então, por isso que numa dieta de emagrecimento, você reduz o índice de carboidrato que você ingere, claro, evidentemente de lipídio, de gordura, para que você, não tendo a fonte primária, você use sua reserva. E aí, você usando sua reserva, você vai consumir o lipídio que está no seu corpo, e esse lipídio agora vai sendo retirado gradualmente, e você vai diminuindo sua massa de gordura. Uma outra função que ele tem é compor estruturas celulares. Não é toda a estrutura celular que ele vai estar presente, mas algumas substâncias que existem nas células, como, por exemplo, o glicocálix da membrana plasmática, ele é formado por um glicocálix, tá, gente? Glico, de glicídio, de glicose. Então, são carboidratos que estão presentes ali, montando uma parte da estrutura. Mas também tem, por exemplo, as plantas, a célula vegetal, ela tem a membrana, tá? A membrana celular, que é lipídio e proteína, mas ela tem um envoltório externo que dá uma sustentação, uma rigidez, uma resistência maior, chamada de parede celular. E, nesse caso, é de celulose, que é um tipo de carboidrato. Então, quando se trata da função estrutural, um exemplo, glicocálix, um segundo exemplo, que é o principal, a parede celulósica, a membrana celulósica vegetal. E atua como reserva de energia. Então, está dentro da função energética, mas lembre que é reserva primária. Se você tiver a reserva energética lipídio, a reserva energética de carboidrato, você vai usar primeiro a reserva energética de carboidrato, para depois você usar a sua reserva energética de lipídio. Tranquilo? Bom, então, quando se trata dos carboidratos, é importante que a gente defina quimicamente. Então, a gente já pode fazer isso com a turma. Lá, quando vocês estudam no 8º ano, na antiga 7ª série, não são definidas as estruturas químicas da substância, porque química você só começava a ver, só começaria a ver, né, no 9º ano.
Então, dentro da fórmula geral dos carboidratos, o que é que a gente encontra? A gente chama de hidratos de carbono. É importante a gente observar o nome, porque quando você olha a fórmula, CnH2ON, aí você tem a noção do porquê que é hidrato de carbono. Esse C, tá? Se você já tiver a noção de simbologia dos elementos químicos, que deveriam ter, tá, gente? A gente já parte do nono ano, tendo que oferecer a noção para o aluno da simbologia dos elementos químicos. Então, você tem aqui o C, que é o carbono, e aqui o H2O, tá? Hidrogênio e oxigênio. Mas o H2O, quando a gente junta esses três átomos aqui, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, isso representa a composição de uma molécula de água. Então, por isso que a gente chama de hidrato, porque um dos componentes simboliza a composição da molécula de água, certo? Não é que tem água, necessariamente, mas simboliza. Tem a proporção de moléculas de água. Então, você tem um hidrato de carbono, certo? Ou um carboidrato. Então, essa aqui é a forma geral dos monossacarídeos, que é o grupo mais simples, que é o que vai dar ou permitir a montagem dos demais tipos de carboidratos. Então, desses carboidratos que vocês vão encontrar os monossacarídeos, olha o nomezinho dele aqui, ó, mono. Vocês vão encontrar os oligosacarídeos. De onde é que vem esse termo oligo? O termo oligo vem de poucos. Os oligosacarídeos, ou seja, daqueles que são formados pela união de poucos monossacarídeos, esse é o termo, tá? Vocês têm os disacarídeos. Por que di? Porque tem dois. Então, são dois monossacarídeos ligados entre si e que constituem uma substância diferenciada, porque trata-se de uma reação química e todo fenômeno químico, como vocês já estudaram no 8º ano, todo fenômeno químico representa uma reação química porque a alteração na estrutura da substância, ela muda o seu aspecto, ela muda a sua ação, o seu comportamento químico, ele é alterado. Bom, o outro grupo de substâncias, carboidratos, são os polissacarídeos. O termo sácaras, tá? Sácara é de açúcar, tá? Então, monossacarídeo é um açúcar simples. Oligosacarídeos são formados por poucos açúcares simples. E polissacarídeos são formados pela união de várias unidades de monossacarídeos. O que diferencia, então, o oligo para o poli é a quantidade. Agora, que quantidade seria essa? Então, oligosacarídeo, a gente está falando de 2, 3, 4, 5, 6 açúcares ligados. Polissacarídeo, eu estou falando de 1.000, 2.000, 3.000 moléculas de açúcares ligados. Então, realmente são macromoléculas. Certo? Até agora a gente analisou moléculas simples. Agora a gente vai analisar moléculas mais complexas, que são as macromoléculas. Então, os polissacarídeos são macromoléculas, os lipídios são macromoléculas, as proteínas são macromoléculas e os ácidos nucleicos também são macromoléculas, porque elas têm uma constituição com peso molecular, uma massa molecular gigante comparada às demais substâncias que a gente viu inorgânicas e as vitaminas. Beleza? Dos carboidratos monossacarídeos, então a gente vai ter que analisar o seguinte, o termo dele. O próprio termo monossacarídeo já identifica que são açúcares. De um açúcar, então um açúcar simples. Sendo açúcar, então uma propriedade que ele tem é o sabor adocicado. Então qualquer monossacarídeo que a gente relatar aqui, que a gente destacar, ele vai ser considerado com sabor adocicado porque trata-se de um monossacarídeo. Representam a menor unidade molecular dos carboidratos, ou seja, a menor grupo de carboidrato, porque os demais carboidratos são formados pela união dos monossacarídeos. A principal função que eles têm, de todos os monossacarídeos, a principal função é atuar como fonte de energia. Dois deles não serão usados como fonte de energia, porque eles vão participar da formação de moléculas importantes para o organismo, que são o RNA e o DNA, que controlam a produção e a atividade e funcionamento da célula como todo. Eles controlam, eles não funcionam dentro da célula, mas eles comandam as funções químicas da célula e depois a gente vai ver como é que acontece esse controle. Então, atuar como fonte de energia no processo de respiração celular ou fermentação, que são os dois mecanismos que a gente tem para que a célula produza energia.
A melhor dela seria a respiração celular, porque tem um saldo energético muito grande, mas pode acontecer também a fermentação, principalmente quando falta oxigenação na célula. Tá? Você está fazendo uma atividade física intensa e não dá tempo ao oxigênio ser distribuído e chegar na célula, então a célula começa a fermentar para suprir a necessidade energética, que vai provocar um distúrbio muscular, que é a fadiga muscular e a cãibra. Participam da formação de substâncias e estruturas celulares, que o que a gente fala aí é o glicocálix, quando fala de estrutura, tá? Estrutura celular, o glicocálix, que são as uniões de moléculas de glicose, que aí vai constituir basicamente um oligosacarídeo, e também de substâncias, como o RNA e o DNA, que eu havia comentado com vocês. Dentro dos grupos de carboidratos, a gente vai ter que analisar alguns exemplos de monossacarídeos, o nome que vai ser dado para eles, e a qualificação atômica que tem em cada molécula, né? O quanto de cada átomo tem na composição das moléculas. Então, como é que a gente vai diferenciar cada um deles? A gente diferencia pela quantidade de carbono presente em sua composição, mas não só pela quantidade, tá, gente? Tem um detalhe aqui que eu esqueci de colocar no slide. A gente diferencia pela quantidade e distribuição dos átomos na montagem da molécula. Porque, por exemplo, tem moléculas de carboidrato que tem 6 carbonos. Mas mesmo tendo a mesma quantidade de carbono, quantidade de hidrogênio e quantidade de oxigênio, a gente vai definir como sendo duas substâncias distintas. Porque a configuração que ele está é diferente. É como, por exemplo, você pegar 5 blocos. Você pega 5 blocos e junta. Mas com esses 5 blocos, você pode juntar e formar figuras diferentes. Depende de como você faça a distribuição de cada uma delas. Então, quando você pega a estrutura dos átomos, essa estrutura atômica, essa estrutura molecular, vai depender de como os átomos estão montados, como se fossem tijolos para que você montasse algo mais concreto, certo? Então, não é só pela quantidade, é pela quantidade e a formatação, a configuração que eles se encontram na molécula, que não é assunto para primeiro ano, vai ser assunto para terceiro ano, tá? O terceiro ano de vocês estudarão química orgânica, tá? Como o professor de química vai orientar vocês direito. A fórmula geral, aquela fórmula que eu coloquei no início, certo? De CnH2ON, que define o termo carboidrato, na verdade é a fórmula de um monossacarídeo, né? Porque a partir dele é que a gente vai montar os demais. Então, a definição da fórmula é essa. E esse valor N, tá? Ele representa um número, e esse número ele pode ser de 3 até 7. Então, ele pode ser 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Dependendo desse número de carbonos, você vai dar um nome para esse grupo de carboidratos, que vai ter como terminologia a palavrinha ose, certo? Então, você vai ter 3, triose, 4, tetrose. É até uma denominação antiga dos monossacarídeos, eles eram chamados em conjunto de oses. Tá? Os açúcares, oses, glicídios, seriam termos utilizados de forma mais antiga. Mas dentro desse padrão, a gente vai pegar, substituir esse valor N por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, para definir o tipo de substância que caracteriza esse monossacarídeo. Então, como é que a gente vai tentar montar isso aqui e representar para vocês? Certo? A gente representa assim. Ó. Os grupos, a gente vai colocar aqui o valor N. A fórmula, eu vou substituir o valor N que for colocado aqui, certo? No início aqui, definir a fórmula dele e aí a gente tem a sua nomenclatura. Então, por exemplo, se eu coloco para vocês que o valor N dele é 3, eu substituo na fórmula esse 3, em cada uma das situações. Então, fica aqui, ó. C3, H2O3. Só que a fórmula química a gente não vai deixar assim. Eu vou deixar ela inteirinha. Então, vou multiplicar esse valor 3 por 2 e 3. Lembra aqui em química, aqui é 1, né? Representa a presença de um átomo só.
Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho 3 vezes tudo isso. Então, eu tenho 3 vezes 2 hidrogênio e 3 vezes 1 oxigênio. Como resultado, ficaria C3, desculpe, C3, H2O, H6O3. É a fórmula completa da triose, certo? Esse daí vai ser o nome do carboidrato. Mas se eu colocar para vocês aí o valor N4, aí eu vou substituir na fórmula CnH2ON o valor N por 4, então ficaria assim, C4H2O4. O que é que eu vou fazer com esse 4? Multiplico pelos valores que estão dentro do parêntese. Então, você tem lá 3 vezes 2, 4 vezes 2, 8, e 4 vezes 1, 4. Como resultado, a fórmula química seria C4H8O4. Isso daí é uma tetrose. Bom, se você tem um valor N igual a 5, seria C5H2O5. Multiplicando os valores, C5H10O5. Só que dentro desse grupo, que a gente vai chamar de pentose, existem 2 tipos importantes, e esses 2 tipos que a gente tem, eles, na verdade, têm uma diferença na quantidade de oxigênio da molécula. Um vai ter 5, outro vai ter 4. Certo? Por isso que eu disse que o que define a classificação não é a quantidade de oxigênio que vai estar, é a quantidade de carbono. Então, a gente vai ter que olhar por aqui por causa dessa exceção. Bom, se eu colocar com 6 carbonos, que são os mais comuns, os mais conhecidos carboidratos monossacarídeos, ficaria assim, C6H2O, 6. Multiplicando, C6, 6 vezes 2, 12, e 6 vezes 1, 6. Como é que eu chamo isso? Eu chamo isso de hexose. E se eu encontrar 7 carbonos, 7 como valor N, eu teria aí uma fórmula C7H2O, 7, multiplicando os valores dentro do parêntese, C7, 7 vezes 2, H14, 7 vezes 1, O7. O nome desse carboidrato, ou desse grupo de carboidrato, é pitose. Então, se tem 3, triose, 4, tetrose, 5, pentose, 6, hexose e 7, heptose. Tá? Então, desses grupos de monossacarídeos, todos eles têm o mesmo sabor adocicado. No entanto, vocês têm que considerar que desses 5 grupos, 2 deles... professor, e se tiver 8? Bom, se tiver 8 já não vai ter mais 8, 16. Seria 8, 14, O5, tá? O7, desculpa. Porque aí já seria um disacarídeo. Tá? A partir daqui já é uma montagem maior de carboidrato, ele já pode ser considerado até uma outra substância. Tá? Mas para ser considerado heptose, tem que ter, o monossacarídeo tem que ser até C7H14O7, que é uma heptose. Então, desses 5 grupos de monossacarídeos, 2 deles, que são as pentoses e as hexoses, a gente vai tentar destacar a importância de cada um deles. Certo? Então, como é que a gente vai destacar a importância? Então, das pentoses e das hexoses, vocês vão definir quais exemplos e quais as funções que cada um deles tem. Então, das pentoses, você tem a ribose, e, nesse caso, elas não são diferenciadas só pela configuração, elas são diferenciadas pela quantificação de átomos específicos na molécula. Certo? Por exemplo, a ribose ela tem C5H10O5 como composição molecular. A desoxirribose ela tem sua composição em C5H10O4. Observe que eu diferencio as duas substâncias pela quantidade de oxigênio lá no finalzinho. Mas ambas têm C5H10. A proporção entre carbono e hidrogênio está mantida. Certo? Onde é que vocês vão encontrar a ribose? Formando a molécula chamada RNA. Onde é que vocês vão encontrar a desoxirribose? Numa substância chamada DNA. Certo? Então, ela é o açúcar. Por isso que a gente diz que o DNA ele tem um açúcar. Tá? E esse açúcar vai ser a ribose. No DNA, ele vai ter um açúcar que é a desoxirribose. Certo? Então, compondo as moléculas de RNA e DNA. Já as glicoses, a glicose, a frutose e a galactose, são 3 tipos de monossacarídeos que têm a mesma fórmula composição molecular, C6H12O6.
Então, não é só a quantidade que vai diferenciar agora. O que é que vai diferenciar? A configuração. Como é que os carbonos, os hidrogênios e os oxigênios estão distribuídos na molécula. Certo? Então, a partir do momento que a gente vê essa distribuição, para onde é que ele está, cada molécula, como é que o aspecto tridimensional dela é o que vai diferenciar cada um desses componentes, desses compostos químicos. Viu? No caso das pentoses, é a quantidade de oxigênio. No caso das hexoses, é a sua distribuição espacial, certo? A sua distribuição, a configuração tridimensional da molécula na distribuição dos seus respectivos átomos. Lembrando que esses carboidratos monossacarídeos, todos eles, a função que tem fontes de energia. A função desses, RNA e DNA. Constituição ribose, constituição do RNA e a desoxirribose, constituição do DNA. Certo? Não vai estar no slide, mas aí vocês têm o vídeo para poder assistir, quando puder, quando esquecer do assunto. Professor, explica de novo. Aí não precisa explicar de novo. Vai no vídeo e coloca. Mas, de qualquer forma, para vocês que estão seguindo o padrão e assistindo os vídeos, as dúvidas que tiverem, entre em contato com o professor, tá, comigo, pelo grupo do WhatsApp que foi proposto para vocês. Enviam os questionamentos, que a aula seguinte eu coloco essas dúvidas em pauta e tento retirar o quanto puder. Entendeu? Bom, outro grupo de substâncias, carboidratos, são os oligosacarídeos, que na verdade são formados pela união de poucos monossacarídeos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Uma quantidade pequena. Desses oligosacarídeos, vocês vão ter que destacar que os mais importantes, ou seja, aquele que vocês vão ter maior cobrança em questões, são os disacarídeos. Eu, particularmente, só vou cobrar eles. Tá? O conceito de oligo, mas os disacarídeos é o que normalmente a gente cobra. Como é que é formado esse disacarídeo? Ele é formado por uma síntese, uma reação de síntese por desidratação de dois monossacarídeos. Dois monossacarídeos se juntam, é uma reação química, e aí ocorre desidratação. Gente, o que é desidratar? Desidratar é perder água. Então, no momento que acontecer a reação química, essa reação química vai permitir ou provocar a liberação de uma molécula de água. Certo? É a reação de síntese por desidratação. Eu comentei isso daí quando eu falei com a turma, lá no vídeo anterior, tá? Sobre uma das funções da água, que é fazer com que, ou permita as reações de hidrólise, que seria essa hidrólise, quebra de substâncias por introdução de uma molécula de água. Certo? Então, quebrar uma substância por introdução de uma molécula de água é uma reação de hidrólise. Aí, para identificar e explicar para vocês a hidrólise, eu tive que comentar com vocês a síntese por desidratação, porque senão não faria muito sentido. E se não entendeu o que é a síntese por desidratação antes, agora é mais uma oportunidade da gente aprender. Bom, então, existe a formação de substâncias com liberação da perda de molécula de água, é o que significa essa síntese por desidratação, e aí a gente vai tentar representar essa formação de um disacarídeo. Eu vou pegar um disacarídeo, C6H12O6, ou seja, uma hexose, certo? A representação é só o esquema geral. Lembrando que, quando a gente distribui, cada canto desse daqui, ó, cada canto representa ou tem a presença de um carbono. Aqui é um oxigênio, carbono, 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 carbono e carbono. Certo? Bom, dentro desses grupos de carbono, um deles está ligado ao oxigênio. Professor, mas tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. E um deles está ligado a outro carbono, tá? Que não está mostrado na molécula. Depois eu mostro uma figura, né? Uma imagem de um carboidrato complexo. Por que eu mostro ele? Porque não tem necessidade agora de mostrar e cobrar para vocês algo mais complexo. Certo? É só para entender. Bom, aí eu não sei se vocês recordam, mas esse tracinho daqui não é um traço à toa. É um traço que identifica uma ligação covalente. O O e o H também tem uma ligação covalente entre eles. Eu não sei mais o que é ligação covalente. É aquela ligação química em que há compartilhamento de elétrons entre dois átomos, que tem alta eletronegatividade. Eu acho que eu não ajudei muito não nessa explicação. Tá? Não entendeu? Vai lá, dá uma olhadinha em química, tá? Revisa a matéria de nono ano que foi passada,
Se não ter, pega o livro de química, dá uma olhadinha lá e compreende ligação covalente. É assim que a gente fecha as informações e melhora o aprendizado. Então, você tem lá oxigênio ligado a um carbono e ligado ao hidrogênio. Ou seja, o oxigênio ele precisa de duas ligações. Ele precisa de duas ligações chegando nele. Bom, aí ele vai ter que reagir, essa substância vai ter que reagir com outro monossacarídeo que também tem um OH aqui livre. Lembrando que se eu ligar aqui direto, não é possível. Por quê? Porque cada hidrogênio só precisa de 2 elétrons para se estabilizar. E eles já estão estabilizados. Então, qual vai ser a consequência? Vai vir uma enzima e essa enzima vai fazer com que esses dois componentes aqui se juntem, ficando só um oxigênio para poder manter a estabilidade da molécula. Só que para ficar um oxigênio, o que é que eu tenho que fazer? Retirar esse hidrogênio, um segundo hidrogênio e um oxigênio. Então, imagine aqui que cobriu esse negócio. Sumiram esses dois. Aí eu tenho uma ligação chegando no oxigênio e essa outra agora vai direto para esse. Esse oxigênio residual ele fica com duas ligações e estabiliza. E os outros dois componentes vão sair. Então, quando esses dois componentes saíram, que vai ocorrer a síntese, essa síntese vai liberar, tá vendo? Ficou só o oxigêniozinho aqui e vão sair dois hidrogênios, H2, e vai sair um oxigênio. Que representação é essa aqui, na verdade? Uma molécula de água. Então, por isso que a gente chama de síntese por desidratação. Você permite a liberação de 2 hidrogênio e oxigênio dessa junção aqui, que vai constituir a molécula de água. E aí vai sobrar um oxigênio estabilizado. Ah, professor, mas se eu quiser quebrar? Bom, se você quiser quebrar, você vai fazer uma reação inversa. Para você formar, perdeu água. Síntese por desidratação. E se você quiser quebrar? Reação de hidrólise, uma reação enzimática, que aí seria a quebra de uma molécula por introdução de pela introdução de uma molécula de água, certo? Hidro, que é água, lise, que é quebra. Uma enzima vai, coloca essa moléculazinha aqui de novo, distribui os hidrogênios e separa a molécula em duas. Então, para juntar, perdeu água. Para quebrar, eu coloco o H2O, distribuo os elétrons e elas se separam, certo? Então, essa aí é a reação de hidrólise. Ah, isso aí está muito fácil. Beleza. Então, isso daqui seria uma reação de hidrólise mostrando todos os seus componentes. Está vendo? Olha, uma hexose, cada canto desse representa um carbono ligado a outro carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 carbonos. O oxigênio para estabilizar a molécula. Uma ligação em anel. As duas hidroxilas aqui, os dois OH, eles vão ser a parte funcional para se juntar, certo? Então, aqui seriam duas moléculas com a mesma distribuição, tá vendo lá? O H para cima, o H para baixo, igualzinho. Então, são duas moléculas idênticas. Por exemplo, poderiam ser duas glicoses, tá? Se juntando. Para formar a substância, o que é que eu vou fazer? Vou perder uma molécula de água. Se eu quiser quebrar essa substância, vou ter que introduzir a molécula de água, certo? Então, aqui, reação de síntese por desidratação, e aqui seria a reação por hidrólise. Então, aqui um esquema mais simplificado, e aqui um esquema total mostrando a molécula, como ela seria representada se você quisesse se complicar na vida, mas a gente não quer. Observa só esse primeiro esquema aqui, ó. Só o primeiro esquema e está tranquilo. Bom, então quais são esses exemplos de monossacarídeos? A reação química, como é que eu poderia representar, tá, gente? Lá o esquema e aqui a reação. C6H12O6 mais C6H12O6 produzindo C. 6 mais 6, 12. Tá? Porque eu juntei os dois. O H seriam quantos? 12 mais 12, 24. Não vai ser 24. Vão ser 22. Por que não 24? Quando junta as duas moléculas, saem 2 hidrogênios para constituir a molécula de água. Então, esses 2 hidrogênios eu boto aqui. Certo? Por isso que passa para 22. E o O, portanto, não seria O12. Porque saem quantos átomos de oxigênio? 1. Se sai um átomo de oxigênio, então só ficam 11 na composição. Isso aqui é uma fórmula de um disacarídeo.
teve a perda de um H2 e um O, é porque saiu uma molécula de água, foi uma síntese por desidratação. Então, aqui a reação química, como seria? Então, o que muitas vezes a pessoa se confunde é que acha que vai ter 24, que juntou, e aqui 12 porque juntou. Mas tem que lembrar que perde uma molécula de água, então os 2 hidrogênios e um oxigênio vão compor a molécula de água liberada no final. Então, dos monossacarídeos, a gente tem glicose com glicose, que vai formar a maltose. Tá? Aqui seria a nomenclatura dos disacarídeos. Glicose mais frutose, que vai constituir a sacarose. E duas, a glicose com galactose, está lá no leite, é a lactose. Lembrando que a lactose é aquela substância que, às vezes, algumas pessoas têm alguma deficiência, e essa deficiência na produção de uma enzima chamada lactase faz com que você acumule essa substância no intestino, ela fica durante muito tempo lá, durante os 6 a 6 horas, 6 a 8 horas que passam no tubo digestório, dá tempo às bactérias infestarem e agirem sobre ela e liberar um ácido, chamado ácido lático, que vai provocar uma dor de barriga extrema, tá? E aí, diarreia, gases, tá? São as consequências da intolerância à lactose. Então, não é que você tem uma alergia à lactose, você não tolera. Não é o seu corpo que faz, são as bactérias que atuam sobre ela. Então, por isso que aqueles leites sem lactose, na verdade, no processamento, coloca-se uma enzima, numa temperatura de 36, 37 graus, um grupo de enzimas lactase, e a lactase vai agir no leite por inteiro, quebrando em glicose. Então, o leite vai conter o açúcar, mas o açúcar que está ali não vai ser a lactose. Se quebrou a lactose, quais seriam os açúcares que estão ali no leite? No leite sem lactose. Vai estar a galactose e vai ter glicose, porque ela vai ser quebrada. Certo? Então, a intolerância à lactose é quando você não tem a capacidade de produzir a enzima que quebra, que digere, e como consequência as bactérias degradam essa substância. Bactérias que vivem naturalmente no intestino. E como consequência dessa quebra, dessa oxidação, ele vai agir, fermentar, liberar ácido lático, que vai provocar os distúrbios intestinais característicos dessa intolerância. O outro grupo são os polissacarídeos, que são formados pela união de vários monossacarídeos. Aqueles que apresentam função estrutural, quitina, tá? Que está lá na parede celular de fungos, e no exoesqueleto de artrópodes, como, por exemplo, os insetos, os aracnídeos. A celulose, que vai estar constituindo a parede celular vegetal. Professor, e a parede como é? Essa aí é um capítulo separado, tá, gente? Envoltórios celulares. E a gente tem os que apresentam a função de reserva de energia. Certo? Aqueles que apresentam a função de reserva de energia, amido, que é reserva energética de vegetais. Onde é que você vai encontrar isso aqui, gente? Ou você vai encontrar na raiz da planta, ou no caule da planta, na raiz como a batata doce, a beterraba, a cenoura, ou no caule como o inhame, a batatinha, certo? Ou você pode encontrar na semente, o trigo, tá? O feijão você encontra amido, tá? O arroz você encontra amido, porque tem o fruto e a semente armazenando essa substância. Então é reserva, certo? Está reservando, por isso que está lá na semente, porque quando a plantinha estiver desenvolvendo, ela vai precisar de uma fonte nutritiva. E o glicogênio que está presente nos fungos, como reserva energética, e na espécie humana, nos animais, na espécie humana, especificamente no fígado. Certo? Então, esses aí são os principais tipos de polissacarídeos que a gente tem. Bom, então, desses polissacarídeos, a gente finaliza o grupo de substâncias carboidratos. Certo, gente? Então, os carboidratos se encerram aqui. A próxima aula a gente fala sobre lipídios, certo? Então, agradeço a todos aí a paciência, né, de esperar. Então, agradeço a todos aí a paciência, né? Tomara que compreendam, tenham compreendido o que eu tentei passar. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima aula. Valeu, gente. Tchau. Até mais.